Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fim de Tarde com o Editor desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Bom, antes, uma ótima semana a todos. Quero começar, enquanto o pessoal vai se ligando aí, agradecendo a participação de quem acompanhou a Live do Bem realizada no último fim de semana, sexta e sábado, lá do Abbey Road, o Complexo do Empório Santa Maria. Um grande abraço ao Zorzo e a todos vocês que acompanharam. Nós tivemos aí aproximadamente 45 mil pessoas alcançadas nesses 2 dias, sexta e sábado. Um agradecimento muito especial ao Jump Session, também ao Dr. Drake, a banda lá dos médicos, o Dr. Roberto, o Beto e o Emanuel, que se apresentaram lá. Boa tarde, Jack Campanerucci, boa tarde para você. Olha, então vamos falar sobre a questão dos 3 novos casos que foram confirmados agora há pouco, nesta segunda-feira, 3 novos casos de Covid-19 em Toledo. Com isso, o número já sobe para 9. Boa tarde, Glória, Luisiânia, nos acompanhando. Um grande abraço, pessoal de Luisiânia. Então, assim, com esses 3 novos casos, subimos para 9. O número ainda é relativamente baixo, porém, o temor, tanto da secretária de saúde, Denise Leal, quanto do médico Fernando Pedrotti, é em relação ao comportamento das pessoas, em Toledo, principalmente o que nós pudemos acompanhar nesse fim de semana. Boa tarde para você também, Ju Nogueira, está nos assistindo, Rosana de Fátima, Sandra Wilkeman, boa tarde para vocês todos. Nós recebemos vários vídeos de pessoas aglomeradas em estabelecimentos comerciais em Toledo, principalmente postos de combustíveis e também em lojas de conveniência. E é justamente, um grande abraço para você, Luiz Ferreira, faz tempo. Boa tarde, o César Krieger. Boa tarde, Márcio. Sabe se algum desses novos casos tem ligação familiar? Vamos abrir aqui a matéria, o César, está no nosso site. Então é o seguinte, são duas mulheres entre 36 e 43, e elas tiveram contato, respondendo a tua pergunta, César, tiveram contato com pessoas próximas, tá? Já confirmados na cidade, não necessariamente parentesco, certo? E o terceiro caso é um homem de 37 anos, ele viajou para o Rio de Janeiro, procurou atendimento na UBS no dia 10 de maio, tá? E aí foi feito o teste rápido, confirmou. Então, assim, o que nós vimos no fim de semana em Toledo é algo de entristecer. Por quê? Porque várias pessoas parece que não entenderam ainda a necessidade de se permanecer em casa. A pergunta da Ju Nogueira é bem interessante. Por que na igreja nós temos que seguir a risca e nos bares não usam máscara e não tem álcool em gel? Não, César, não são da mesma residência, tá? Não são da mesma residência. O César está perguntando aqui. Então, assim, Ju, concordo contigo, né? Eu não fui à igreja nesse fim de semana e não vou até essa pandemia passar, mas respeito quem vai, quem gosta de ir. É o livre-arbítrio, né? Aliás, isso está na Bíblia, é o livre-arbítrio, cada um faz aquilo que pretende fazer. Mas as igrejas e os templos e tal estão seguindo a risca. E os bares, alguns deles não estão. A prefeitura foi notificada e autuou alguns desses estabelecimentos, inclusive fechou alguns desses estabelecimentos. Quero mandar um grande abraço para meu amigo Renato Vieira, que serviu comigo lá na Guarda Presidencial em Brasília em 1990. Um abraço, Renato. Tá em São Paulo, né, Renato? Então, assim, a prefeitura autuou e fechou alguns desses estabelecimentos no fim de semana. Hoje pela manhã houve uma reunião em relação a esse assunto na Prefeitura de Toledo e a fiscalização promete ser mais intensa. E, claro, você que está nos assistindo também pode participar. Então, você
tem a oportunidade de denunciar isso através dos canais do 156, principalmente, faça isso. Faça isso. Tem um número da prefeitura, mas ele só, infelizmente, ele só recebe informações, tá? Mas você também pode adicionar aí 991412434 45. Cristiano Hordes aqui, né? Então o prefeito tem que fechar essas conveniências onde se aglomeram as pessoas. Cristina Pereira, são quantos casos ativos de corona em Toledo? São 9, Cristina, com os 3 confirmados hoje, subiu para 9 o número de casos confirmados. Cristiano, não se trata de fechar ou não fechar, trata-se de seguir aquilo que determina a regra. Existe um decreto e a maioria tem obedecido, tanto que nós temos visto aí vários estabelecimentos fechando às 10 da noite, que é o horário limite, e infelizmente tem alguns que não fecham. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Ednei Carlos Kescher, não são só os bares. Hoje passei na Praça Vila Bart, um monte de gente sem máscara batendo papo. E é verdade, Ednei, é verdade. Esses dias também precisei passar na Vila Bart e havia muita gente sem máscara conversando. Então, assim, o que o Dr. Fernando Pedrotti e a secretária Denise Leal falaram é que as pessoas precisam ter consciência nesse momento. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que é um momento delicado, de muita pressão, mas as pessoas precisam se conscientizar e precisam ficar em casa quem pode ficar em casa. Bruna Cega, o que vão fazer em relação à aglomeração? Deveria ter multa para as pessoas, tipo final de semana no posto bebendo lotado. É de entristecer realmente. Eu acredito que logo, logo a prefeitura vai decretar lockdown. Se esse número começar a subir demais, a prefeitura pode decretar lockdown. O que é o lockdown? É você determinar, por exemplo, pode ser um lockdown mais vamos dizer assim, mais firme, mais contundente, onde se estabelece que ninguém pode sair de casa em horário algum, ou um lockdown mais flexível, que foi o que aconteceu, por exemplo, em Cascavel, que é um lockdown de determinado horário. Ou seja, então das X horas da noite até X horas da manhã as pessoas não podem sair na rua. Também existe essa possibilidade. Vamos ver o que a prefeitura decide. Eu estou tentando contato aqui com o pessoal da prefeitura, enquanto eu vou falando com vocês. Um abraço a Franciele Demarque, Morgensen, também está nos assistindo. Eu estou pedindo aqui sobre a reunião de hoje cedo, tá? Então eu estou procurando mais informações aqui. Bom, de qualquer maneira, se você entrar no nosso site www.jornaldoeste.com.br, você já está lá a matéria que Toledo confirma mais, reforçando, Toledo confirma mais 3 casos infectados e o número de casos de coronavírus sobe para 9. Ana Flávia, o decreto que eu sei é para entrar no estabelecimento somente com máscara e não anda na rua com máscara. Até hoje só Cascavel que usa máscara na rua. Na verdade é o seguinte, Ana, há uma lei estadual obrigando as pessoas a usarem máscara no estado do Paraná em locais públicos, tá? O único lugar que você pode ficar sem máscara é dentro do teu carro, né? Que você está dentro do seu carro, tá andando, tá só você ali, tranquilo. Ou na tua casa. Fora isso, as pessoas têm que andar de máscara, tá? É lei estadual isso. Daniela Lee Ramos, Márcio, tem muitos carros com placa de Cascavel nos postos de combustível em Toledo e conveniência bebendo. Aliás, Cascavel, num dia apenas, confirmou 21 casos. Subiu, foi assim uma coisa, subiu demais, tá? Cristina Pereira, são 9, fora os que poderão estar infectados por estes novos casos. Essa é a grande preocupação, Cristina. Já te respondo, Ju Nogueira, sobre essa questão de festa todo dia em casa. Então, assim, Cris, essa questão é a grande preocupação das autoridades em Toledo nesse momento. Por quê? Porque
O reflexo disso pode não acontecer agora, isso pode acontecer, o César, eu estou lendo aqui também, foi dentro da mesma residência, tá? Eu já ia fazer essa correção, mas obrigado, você já respondeu aí, obrigadão. Então, assim, porque nós só temos 26 leitos de UTI em Toledo para 140 mil habitantes, isso pegando só Toledo. Mas como Toledo é referência para a micro-região, nós estamos falando aí de 400 a 500 mil pessoas no mínimo, com 26 leitos de UTI. Certo? Isso que nós estamos pensando só em Covid, mas aí tem acidente, tem pessoas que infartam, tem pessoas que acabam, quer dizer, as outras doenças, elas também estão acontecendo. Então, por isso a preocupação. E como eu ia dizendo, o reflexo disso pode não acontecer agora, pode acontecer só daqui a 15 dias, 2 semanas, que é o período médio aí entre a pessoa ter o contato, ser infectada e começar a apresentar os sintomas. Então esse número de 9, ele pode saltar rapidamente para 18, 27, porque a média ali ela é um pouquinho diferente. Em relação à pergunta da Ju sobre festa todo dia em casa, o aconselhamento é distanciamento social, Ju. Então, assim, se você faz festa com a sua família, não está saindo de casa, é uma situação. Se você está recebendo pessoas, ou alguém próximo a você está recebendo pessoas para churrasquinho de fim de semana, para festa, etc, etc, não pode, tá? Não pode aglomeração de pessoas. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência nesse momento. Deixa eu ver aqui que eu estou também em contato com a Secretaria de Comunicação, como o César encaminhou aqui, e daqui a pouco eu tenho mais detalhes, a secretária Suzy de Lira já está me respondendo aqui. Então, reforçando, nós temos segunda-feira a questão do uso da há uma lei estadual no Paraná de máscara desde o dia 10 de maio, tá? De máscara no Paraná. Deixa eu só a Mardiara escreveu aqui, Mardiara Vilhena. Me desculpa, mas não é questão de livre-arbítrio, e sim de bom senso, porque essas pessoas podem infectar outras. Quem quer rezar, reza em casa. Como a gente faz lá em casa, tá? Ó, a Ana Flávia colocou aqui, ó, o correto é fechar tudo novamente, deixar supermercados e postos de gasolina. Quem depende de vendas de lanche continua trabalhando com delivery. E os postos que aceitarem aglomerações na frente têm que pagar multa. É a opinião aí. Antônio Marielle Queiroz, tinha que pegar firme com quem viaja para fora de Toledo. Antônio, nesse caso aqui, quem viajou para fora de Toledo foi por questões profissionais, tá? Então, é uma situação bem delicada. O Márcio, jogador lá de Medianeira, grande abraço. A Ana Flávia também escreveu aqui, conhece pessoas de Cascavel que todo fim de semana estão aqui em Toledo, né? Enfim, é difícil isso, é difícil controlar esse fluxo de pessoas entre as duas cidades, né? A gente sabe que tem muita gente que, quem não conhece aqui a região, Toledo e Cascavel dá uma distância aí de aproximadamente 40 quilômetros, hoje tudo duplicado em 20, 25 minutos, você sai de Toledo, já está em Cascavel e vice-versa. Então, mas é muito difícil de você controlar isso, porque tem muitas pessoas que moram em Cascavel, trabalham em Toledo, ou trabalham em Toledo e moram em Cascavel, enfim. É difícil de você controlar isso. Vai do bom senso, vai do bom senso. E aí a gente tem que apelar mais uma vez ao bom senso de quem está nos assistindo agora, para que as pessoas fiquem em casa. Inclusive, Aline Barbieri Teté, os casos confirmados não são obrigados a fazer uma relação com os nomes de pessoas com as quais estiverem em contato? Assim, Aline, quando se faz o teste, a pessoa ela informa por onde ela passou, para onde ela viajou, enfim. Isso a Secretaria de Saúde faz esse controle, tá? E aí ela escreve que aqui
eu imagino que seja em Cascavel, né? As pessoas são obrigadas a passar uma relação. Todas as pessoas são entrevistadas pelo delegado de saúde e ficam em quarentena profilática por precaução. Aqui em Toledo também está acontecendo isso, tá? Então, quem tem o caso confirmado ou quem teve contato fica nessa quarentena preventiva. Eu vou dar um exemplo bem próximo aqui. Nós tivemos o Marcelo aqui da diagramação, viajou no início da pandemia, ele voltou de viagem, tinha ido à Bahia, ele e a família, e ele ficou 15 dias em casa, até ter a confirmação de algum sintoma, não, ele, a esposa e os filhos, né, ficaram em casa durante 2 semanas, que é essa quarentena preventiva, tá, Aline? Então, assim, aqui isso também está acontecendo. É um procedimento padrão, tá? Procedimento padrão. Olha, recebi informação agora aqui, ó. Houve uma reunião convocada pelo prefeito Lúcio Marque essa manhã. Estiveram lá presentes representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, as secretarias de Saúde, de Trânsito, da Fazenda, também assessoria jurídica. E houve o comprometimento de um maior rigor na fiscalização de bares, lojas de conveniência e postos de combustível aqui em Toledo. Embora haja o decreto municipal que restringe a aglomeração de pessoas e que exige o distanciamento social, friso, exige o distanciamento social e medidas de higiene, que é o uso da máscara, álcool gel, enfim. Muitas pessoas não estão respeitando e o número de denúncias subiu em comparação à semana anterior. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, não acreditam de que o vírus está circulando em Toledo. E nós temos já, a grande preocupação é que comecem os casos de transmissão comunitária, que se chama, ou seja, é o caso da dengue, né? Os casos importados e os autóctones. Os autóctones são aqueles que se contraem dentro do município. Essa é a grande preocupação hoje. Repetindo, nós temos só 26 leitos de UTI para 140 mil habitantes só em Toledo. Se pegarmos a microrregião que a 20ª regional atende, dá aproximadamente 400 a 500 mil pessoas. Para 26 leitos, não precisa ser muito esperto em matemática para saber que vai faltar leito para muita gente se esse número de casos começar a aumentar demais. Em Cascavel, a taxa de ocupação do leito de UTI subiu, disparou em questão de 2 dias, pelo aumento do número de casos. Repito, a preocupação não é agora, a preocupação é o que pode acontecer daqui a 2 semanas. E se esse número de casos continuar subindo, medidas mais drásticas terão que ser tomadas, infelizmente. E aí, uma outra situação. As pessoas, e aqui nós estamos falando de rede social, tem muita gente que se informa apenas por aquilo que enxerga da primeira vez na rede social, sem se preocupar em ir atrás para verificar a qualidade ou a veracidade da informação que recebe. Eu brinco que são jornalistas de Facebook, né? Então, assim, procure se informar, procure, como a gente faz aqui no Jornal do Oeste, a gente checa a informação, vai atrás, confirma 1, 2, 3 vezes, e ainda assim, às vezes, nós cometemos erros. Mas nós procuramos trazer uma informação de qualidade para você. Então, não acredite na primeira informação que você recebe, certo? Porque esse tipo de desinformação é que está levando a esse aumento no número de casos aqui em Toledo. Na quinta-feira, nós tínhamos apenas 2 casos confirmados. Então, nós tivemos quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Em 5 dias, nós saltamos de 2 para 9 casos. Então, essa conta que as pessoas precisam começar a fazer. Então, nós saltamos de quinta-feira, de 2 para segunda-feira, 9 casos em Toledo. E esse número deve aumentar nos próximos dias em função do contato que nós tivemos. A secretária Suzy Lira, eu agradeço a secretária, me mandou outra informação aqui, que a vigilância tem trabalhado também no fim de semana nessa fiscalização. Evidente que a prefeitura não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive, ontem a secretária Denise Léo, na live que fez
quando foi confirmado mais um caso, ela reclamou de muita gente jogando futebol nos fins de semana aqui em Toledo. E aí, gente, é o seguinte, né? Futebol você joga depois, viu? Acho que se empolgaram lá que na Alemanha, né? Voltou o campeonato da Bundesliga lá e o pessoal se empolgou. Mas, viu? Nós temos que entender que o chamado pico da doença está chegando agora no Brasil, como era já previsto. Muita gente não acreditou, falou que isso aí era conversa, não sei o que e tal, e o pico está chegando agora. Fim de maio é para nós atingirmos o pior momento aqui no Brasil. Então, mais uma vez reforçando, se você tem dúvidas, basta acessar o nosso site ou amanhã na versão impressa você tem mais detalhes em relação a esses 3 novos casos de Covid-19, de coronavírus, que foram confirmados nesta segunda-feira em Toledo. O número, então, subiu para 9, tá? Esses casos são 2 mulheres, uma de 36, outra de 43, e um homem de 37 anos. Ok? Eles estão bem, as 2 mulheres estão bem, monitoramento domiciliar, respondendo aí algumas perguntas que fizeram, e o homem também está bem, segundo as informações que nós temos aqui, certo? Fique ligado, ative suas notificações, Jornal do Oeste sempre com as informações mais relevantes em relação a tudo que acontece em Toledo, na região oeste do Paraná. Obrigado a você pela companhia, agradecendo mais uma vez a quem acompanhou a nossa live do bem. Quem não teve a oportunidade está ali, salvo no nosso Facebook, basta acompanhar. Gente, uma ótima segunda-feira a todos. Se puder, fique em casa.